Sem folha não tem sonho, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. O ser humano vem acelerando a degradação ambiental, aprofundando também as desigualdades sociais, em especial para grupos historicamente marginalizados, o que resulta de forma trágica em constantes catástrofes climáticas e condições de vida precária e de miséria, não só para nós humanos, mas para toda a biodiversidade. Neste ano, em novembro, 2 importantes espaços de articulação internacional no sentido da temática ocorrerão no Brasil, em Belém do Pará. A Cúpula dos Povos, movimento da sociedade civil, autônomo e independente, e a Conferência das Partes, COP, espaço central de articulação da Organização das Nações Unidas, ONU, em que líderes globais discutem e negociam sobre as mudanças climáticas. Já nas primeiras discussões mundiais sobre o tema, nós, franciscanos e franciscanas, estávamos presentes. De fato, somos enraizados por um carisma com efetiva presença histórica na luta junto aos povos. E convidamos você para mais um processo de reflexão, mobilização e transformação da realidade. Neste ano também, oportunamente, celebramos 800 anos do Cântico das Criaturas e 10 anos da encíclica Laudato Si do Papa Francisco, e nos movemos em direção a 2026, rumo ao capítulo das esteiras e 800 anos da Páscoa de São Francisco. Inseridos mais uma vez na organização da cúpula e convidados a espaços da COP, estaremos juntos em uma delegação franciscana nacional e internacional. E convidamos vocês, irmãs e irmãos, para o envolvimento em atividades ao longo da preparação, na peregrinação em defesa da casa comum, ações celebrativas, caminhadas, ações ecológicas, realização de cúpulas locais e comunitárias e na articulação nas redes digitais. Aí na sua comunidade, na cúpula e na COP, em todos os cantos, a família francisclariana não quer apenas estar, quer somar, provocar, propor, quer construir pontes com outros movimentos, denunciar injustiças, afirmar outras formas de viver e sonhar um mundo em paz com toda a criação. Faça parte dessa campanha. Boa noite, irmãos e irmãs. Paz e bem. Com profunda esperança e com imensa responsabilidade, damos início a esta transmissão em que lançamos uma ação, a peregrinação francisclariana em defesa da Casa Comum, promovida pela Conferência da Família Franciscana do Brasil e pelo Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, o Sinfrajup. Essa peregrinação nasce num tempo sagrado e gravíssimo. Sagrado porque celebramos 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco e 10 anos da Laudato Si. Mas gravíssimo porque vivemos um tempo de guerra, genocídio e ameaça global à vida na Terra, na nossa casa comum. Em Gaza está em curso um genocídio, um crime contra a humanidade que já matou dezenas de milhares de pessoas, em sua maioria mulheres e crianças. Um massacre transmitido em tempo real, cometido com armas, apoio e silêncio internacional vergonhoso. Como se não bastasse, há 6 dias vivemos os primeiros momentos de uma nova guerra, ainda mais intensa, iniciada pelos mesmos que perpetuam o genocídio em Gaza. Uma guerra entre Israel e Irã que ameaça escalar para níveis que colocam em risco não apenas a paz regional, mas a própria vida no planeta. Sobre isso, o Papa Leão XIV nos alertou há pouco com coragem e clareza. As poderosas armas utilizadas na guerra de hoje ameaçam levar-nos a uma barbárie maior do que de tempos antigos. Então, é com essa consciência entre
clamor dos povos e grito da terra, que lançamos essa peregrinação. É um ato de fé, é um ato de denúncia e de compromisso. É a certeza de que a espiritualidade franciscana nos chama a unir oração, ternura, ação e coragem, contemplação e luta. Inspirados por São Francisco, por Santa Clara e animados com as palavras de Papa Leão XIV, dizemos: não à guerra, ao ecocídio e ao genocídio. E dizemos sim a uma conversão ecológica, a uma espiritualidade do cuidado e a uma economia que coloque a vida e não o lucro no centro. Nesse espírito, com alegria e gratidão, acolhemos hoje a presença de irmãs e irmãos, em especial Leonardo Boff, cuja vida, pensamentos são para nós uma bússola para esse tempo. Sejam bem-vindas e bem-vindos todos que estão nos assistindo e todas à peregrinação em defesa da casa comum. Que esta live seja um chamado de resistência e esperança. Louvado seja meu Senhor por nossa irmã e mãe terra, que geme com os pobres e todos os cantos do mundo. Queridos irmãos e queridas irmãs, paz e bem, e eu passo para vocês a nossa irmã Moema Miranda, que é da Ordem Franciscana Secular e é também da executiva do Sinfrajup. Moema. Moema. Desculpa. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, irmãos e irmãs. Paz e bem. A gente começa essa live nessa mistura, né? Por um lado, com a consciência da nossa responsabilidade, com a consciência da dureza dos tempos que a gente está vivendo, mas também com a responsabilidade de quem seguiu o carisma francisclariano. Às vezes a gente tem a impressão que para todos os grandes problemas do mundo, São Francisco é o portador das respostas mais contemporâneas, né? O santo da paz, o santo da ecologia, o santo da pobreza, o santo da justiça. E esse segmento é que nos anima e que amplia a nossa responsabilidade nesse momento tão importante. Esse momento também muito importante para o Brasil, esse momento em que a floresta amazônica e os outros biomas estão sob fortíssimos ataques. Porque, claro, como o Papa Francisco tinha lembrado para nós e tinha ajudado a gente a compreender, nesse planeta que a gente vive, que é um planeta simbiótico, tudo está profundamente interligado. Então, a guerra em Gaza, a guerra que hoje assola em tantos outros países, no Sudão, no Congo, na Ucrânia, essa proliferação de guerra, ela, por um lado, é absolutamente injusta e genocida. O que está acontecendo em Gaza é um genocídio a olhos vistos, mas ela é também ecocida, porque a produção de gases de efeito estufa, a brutalização do clima do planeta se intensifica com a guerra. Fica quase absurdo a gente falar do cuidado com a casa comum quando um massacre como esse está acontecendo. Então, de fato, tudo está interligado e por isso São Francisco tem um papel tão importante, tão contemporâneo. O Papa Francisco ajudou a gente a atualizar o carisma franciscano e a responsabilidade continua com a gente. Então, nós, como família franciscana do Brasil, nós, como Sinfrajup, com o Franciscans International, com o Instituto Teológico Franciscano, com várias outras entidades que conformam essa grande família franciscana, estamos assumindo essa responsabilidade e esse compromisso. Por isso, estamos lançando hoje um percurso, uma caminhada, que não começa hoje. Os franciscanos, como a gente viu no vídeo, já tiveram presentes lá em 92. E entre esses franciscanos, a gente tem a alegria, a gente tem a honra, a gente tem o privilégio, eu poderia dizer, de contar com a presença do Frei Leonardo Boff, nosso companheiro, que foi um dos iniciadores da consciência ecológica na América Latina, uma das pessoas que primeiro trouxe a conexão entre justiça social e justiça ecológica,
que trouxe a consciência da atualidade, da contemporaneidade de São Francisco, esse santo não moderno, como ele mesmo disse em um dos seus primeiros artigos, a não modernidade de São Francisco. Então, o Leonardo está com a gente, aceitou o nosso convite, para a gente é uma honra. Leonardo, super bem-vindo, e a gente te recebe, te acolhe, te aplaude de antemão e te deixa a palavra para compartilhar com a gente as tuas reflexões, que são parte da nossa inspiração para seguir esse percurso. Paz e bem e boa noite. Boa noite a todos, irmãos e irmãs da família franciscana. Tanto a Moema como o Rodrigo pintaram o cenário atual que aflige a humanidade. Nós vivemos tempos dramáticos, de certa maneira irreversíveis. A Terra nunca mais será a mesma, porque transformamos tanto a face da Terra mediante a nossa agressão do seu equilíbrio, que está afetando a nossa própria sobrevivência. Então, essa caminhada no espírito de São Francisco é renovar a nossa responsabilidade, especialmente como franciscanos e franciscanas, de assumir a causa ecológica como uma causa de sobrevivência da existência humana nessa terra. Ninguém como São Francisco se empenhou tanto pela unidade de toda a criação. E, como o Papa diz com muita propriedade, coração universal, para ele qualquer criatura era uma irmã, um irmão, unidos a essas criaturas por laços de carinho. Por isso se sentia chamado a cuidar de tudo que existe e vive. Esse espírito nós precisamos atualizar hoje. Há várias ameaças que pesam sobre a humanidade. A primeira delas é uma eventual guerra nuclear. São apenas 3 segundos antes da meia-noite do famoso relógio da bomba atômica. 3 segundos apenas. Esse grande economista e ecologista da Colômbia, Jeffrey Sachs, disse ontem: nós temos que nos libertar de 2 loucos, Netanyahu e Trump, porque eles podem pôr em risco e eliminar toda a humanidade. Tal é a situação atual entre o conflito entre Israel e o Irã, e agora com a entrada dos Estados Unidos. Além disso, nós enfrentamos o aquecimento global. Ele está crescendo. Os cientistas dizem: nós chegamos atrasados. Nós não podemos reverter esse processo. O que nós podemos apenas é advertir a sua chegada dos eventos extremos e diminuir os danos causados. Mas esse aquecimento vai crescendo cada vez mais. Eu acabo de ler um relatório da Academia de Ciências dos Estados Unidos, dizendo ao risco que nos próximos 2, 3 anos ocorra um salto abrupto, que a Terra de 1 grau e 7 possa pular para 3 a 4 graus. Se isso ocorrer, grande parte da humanidade desaparecerá e os seres vivos não conseguirão adaptar-se e também vão desaparecer. Então, essas ameaças estão diante de nós. Mas nós temos fé e especialmente esperança que o Deus Senhor da vida, e São Francisco, que amava tão afetuosamente todas as criaturas, vai impedir tal catástrofe. Existe ainda a famosa sobrecarga da Terra. Significa, todos os anos, no dia 22 de agosto, a ONU publica
os dados daqueles elementos não renováveis que sustentam a vida. E na reserva desses elementos que nos sustentam, estamos chegando no seu último limite. E se nós chegarmos, agora estamos em junho, se nós chegarmos em novembro, dizem os cientistas, haverá um colapso de nossa civilização. Então, a sobrecarga da Terra significa que aqueles elementos como água, solo, oxigênio, biodiversidade, estão diminuindo cada vez mais e, por isso, temos os eventos extremos, as grandes enchentes, os vírus, os terremotos, os grandes incêndios. Inventamos uma nova era geológica, o antropoceno, que significa o ser humano é a grande ameaça da vida. Fomos além, inventamos o necroceno. Necros em grego é morte. Cada ano, diz o grande, maior biólogo vivo, Eduardo Wilson, nós estamos com a nossa agressividade eliminando entre 70 a 100 mil espécies de seres vivos. É uma catástrofe. Então, a sobrecarga da Terra implica que nós cuidemos para que a Terra se mantenha com sua fertilidade, com sua capacidade de gerar continuamente vida, e assim nós possamos também viver. Uma outra grande ameaça é a falta de água potável. No ano 2040, dizem os estudiosos, e eu acompanho isso há anos, 5 bilhões de pessoas não terão água suficiente. 5 bilhões. A grande maioria pode morrer e desaparecer. E sabemos que só 3% da água, que 97% ela é salgada, só 3% é água potável. E desses 3%, 70% vão para a agricultura, 10% para a indústria e o pouco que resta para a sedentação humana e dos animais e da natureza. Então, outra grande ameaça que pesa sobre nós. E, especialmente, uma ameaça muito grande é a forma como nós estamos tratando a Terra. O Papa, na Fratelli Tutti, que eu considero tão importante quanto a Laudato Si, ele elabora 2 paradigmas. O paradigma da mão fechada, que ele chama do Dominus, do ser humano que se considera senhor acima e fora da natureza, oprimindo, explorando o mais que pode, com o punho cerrado. E o outro paradigma do frater, do irmão e da irmã, que se sente parte da natureza e não fora da natureza. E todos os demais seres da natureza como irmãos e irmãs, e especialmente entre nós, seres humanos. Ele diz, nós devemos optar, se queremos sobreviver, para esse paradigma da irmandade universal e do amor social. E faz a severa advertência, estamos no mesmo barco, ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Ele repetiu isso 5 vezes nos Twitter, sabendo da gravidade da situação. Então, nós temos que mudar. Ou mudamos ou não teremos futuro. Esse grande analista da cultura, que era Zygmunt Bauman, diz, nós nos devemos dar as mãos e ajudar-nos uns aos outros e cuidar da terra. Caso contrário, vamos engrossar o cortejo daqueles que rumam na direção de sua própria sepultura. Nós não queremos isso. Temos condições técnicas, políticas, espirituais de dar um outro rumo à nossa vida. Os dois, o Papa Francisco, cujo túmulo eu visitei há pouco, na semana passada, em Roma. Simplesmente um túmulo branco escrito em cima Francisco, nada mais.
e na parede a cruz de estanho que ele sempre usava. Esse Papa, mais do que ninguém, foi um mestre da ecologia. Ele nos ensinou o cuidado com a terra, a ternura para com todos os seres, ter um laço afetivo com todas as coisas, porque são nossos irmãos e irmãs, e devemos tratar-nos como irmãos e irmãs. Por isso, não basta apenas a inteligência intelectual, essa que nós transmitimos pelas escolas e que marca toda a nossa sociedade moderna, a inteligência instrumental analítica. Nós devemos resgatar a razão cordial, a inteligência que está no coração, porque no coração é a sede da empatia, do amor, da ética, da espiritualidade. É o cérebro límbico que surgiu na evolução há 125 milhões de anos atrás. Nós não somos animais racionais, nós somos mamíferos racionais. Somos seres de sentimento, seres de relação afetiva com todas as coisas. Só há 8 a 10 milhões de anos atrás surgiu o neocórtex, a inteligência, que nós estamos usando mais do que tudo, não só para o bem da humanidade, também isso, mas criamos o princípio da autodestruição com armas químicas, biológicas, nucleares, que pode acabar várias vezes com toda a vida do planeta, com toda a biosfera. Então, vivemos tempos dramáticos e nós queremos enfrentá-los com o espírito de São Francisco, que era um espírito de profunda cordialidade. Estabelecer um laço de amor, de intimidade com a planta, com o animal, com qualquer bichinho que anda ao nosso redor, porque a vida que está nele está em mim também. Temos o mesmo código genético de base. Somos não só pela mística de São Francisco, irmãos e irmãs, somos por um dado de ciência. Todos somos construídos com os mesmos tijolinhos, com os mesmos 4 cimentos que unem esses tijolinhos. Então, devemos mudar a nossa cabeça, ter uma visão afetiva com toda a realidade. A terra é mãe terra, como dizia São Francisco, irmã e mãe terra, Pachamama, Magna Mater, aquela mãe que tudo nos dá aquilo que nós precisamos. Por isso devemos ser gratos a ela, a todos os seres, ter uma relação não utilitarista, mas afetuosa, como quem abraça uma árvore, como quem respeita cada ser que existe, porque tudo que existe e vive merece existir, merece viver. Então, é nesse espírito que nós vamos fazer a caminhada. Eu sou um ancião já com 86 anos. Tenho 4 próteses, me custa andar. Mas aquilo que eu posso, andarei um pouco para sentir-me parte dessa procissão em favor da Mãe Terra, que nós amamos e queremos cuidar e guardar. Então, levemos essa mensagem. Cuidemos, amemos, guardemos a terra como nossa mãe. E aquilo que fazemos com nossas mães, devemos fazer com a terra, que é verdadeiramente nossa mãe. Muito obrigada, Leonardo. Acho que você traz para nós essa combinação de coisas, né? Por um lado, os olhos e o coração aberto para olhar as ameaças reais. Por outro lado, algo que vai além da racionalidade, que é a esperança que não esmorece, mesmo nesses momentos muito sombrios. Então, é uma combinação, eu acho que perfeita para os tempos que a gente está vivendo. Porque, efetivamente, eu tenho visto, e eu gostaria que você comentasse isso no teu encerramento, que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de olhar para a seriedade do que nós estamos vivendo, né? Então, escolhem o negacionismo, que é o caminho dos ricos, né?
ou simplesmente dizer, é tão grande que eu não posso fazer nada. Então, como é que você nos inspira nessa caminhada franciscana, que parte da minoridade, que parte do pequeno que nós somos, mas que nesse pequeno se compromete inteiramente a essa caminhada? Como é que você nos inspira aos pequenos, aos pobres? Porque a gente sabe também hoje, e esse é um outro dado terrível, que é o modo de vida dos mais ricos, do 1%, é o que leva a essa destruição. Né? Você citou o Netanyahu e o Trump. São representantes dos ricos, dos ricos, dos ricos, dos mega bilionários de hoje. Não somos nós, as pessoas de classe média, os pobres, os que depredamos e destruímos a terra. Então, como é que nós podemos, como francisclarianos, como irmãos menores, como é que nós podemos nos colocar a caminho e qual pode ser a nossa ação, o nosso impacto nesse percurso? E uma outra coisa que talvez você pudesse falar para a gente também é essa ideia dessa nova concepção, que não é uma concepção moderna, né? A concepção moderna separa os seres humanos da natureza. Como é que a gente faz para voltar para casa? Para voltar a amar as árvores e os passarinhos e a não ter vergonha disso? Porque São Francisco conversava com as árvores, mas também conversava com as rochas, né? Conversava com o vento, conversava com os peixes, e não ficava preocupado de ser achado louco porque fazia essa conversa. Então, você que começou nesse percurso tanto tempo atrás, como é que você diz para a gente, como é que a gente se reconcilia com o mundo, como você mesmo disse nesse teu texto, que São Francisco, ao final da vida, era um homem reconciliado com o mundo. Então, essas duas questões, né? Negacionismo, nosso tamanho pequeno, e a reconciliação com o mundo. E aí, com isso, você também disse suas palavras finais. Grande parte da humanidade vive mal informada ou simplesmente negando a atual gravidade da situação. Nós não podemos ser surpreendidos por grandes catástrofes. Já estão se realizando as catástrofes. Nós assistimos às enchentes no sul do país. Nesses dias, as enchentes estão aumentando novamente no Rio Grande do Sul, com centenas de pessoas desabrigadas. Então, nós devemos tomar consciência, informarmos-nos, saber da situação da nossa casa comum. E devemos fazer uma revolução molecular, isto é, começar com a gente mesmo, cuidar desde o lixo da casa, desde a água, viver aqueles 3 R's da Carta da Terra, que é reduzir nosso consumo, que é reusar, que é reciclar, que é respeitar todos os seres, reflorestar tudo que pudermos, porque isso garante água, garante vida, garante oxigênio. Então, devemos acompanhar o curso do mundo. Em segundo lugar, devemos crer naquilo que o Papa tanto insiste, que dentro de nós tem o princípio esperança, que é uma espécie de motor que sempre está funcionando, projetando novas ideias, novas utopias, novos sonhos. Nunca morre, porque essa esperança, e aqui eu quero citar uma frase que vocês seguramente já ouviram, mas que vem de Santo Agostinho, onde ele fala da esperança. Ele diz: nós temos a fé e podemos perder a fé e nem por isso morremos. Podemos perder o amor, nem por isso deixamos de amar outras pessoas. O que nós não podemos é perder a esperança, porque a alternativa da esperança é o suicídio. Mas a esperança tem 2 belas e formosas irmãs: a indignação e a coragem. Indignação contra esse mundo que está aí, super explorado, negado, e a coragem de mudar esse mundo numa casa comum onde todos podem caber e viverem felizes. Então, a nossa indignação nos move a não aceitar a realidade como está, mas, ao mesmo tempo, a coragem para começar a mudar por nós mesmos, no nosso círculo ao redor de nós,
o nosso lugar, porque é a partir do lugar, o Papa insiste muito na Fratelli Tutti, é a partir da região, do lugar onde se vive, que se dá a sustentabilidade, se dá a grande transformação, e a Terra pode ser um tapete de regiões assim, e assim ser salvas. Então, vamos viver essa esperança que nunca morre em nós. E eu quero terminar com uma frase da Escritura que está no livro da sabedoria, que nos dá muita esperança. Porque lá se diz: Deus criou todas as coisas com amor. Não criou nenhuma com ódio, senão ele não teria criado. Ele criou todas com amor e todas pertencem a ele, porque ele é o apaixonado amante da vida. Um Deus apaixonado, amante da vida, não deixará que a vida humana, que a vida da Terra e do nosso planeta desapareça miseravelmente. Nós vamos sobreviver juntos como irmãos e irmãs na mesma casa, vamos brilhar porque nascemos nas grandes estrelas e vamos levar avante o projeto de Deus, que é de vida e vida em abundância. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Eu acho que todos nós que te escutamos saímos comovidos e, como pessoas comovidas, nos moveremos também nessa peregrinação, nesse caminho, nesse percurso. E juntos e juntas, porque também isolado a gente vai ficando mais frágil, né? A gente vai se sentindo mais alquebrado. Então, esse sistema também vai separando a gente. Essa peregrinação que a família franciscana nos propõe, ela é nos colocar a caminho como irmãos e irmãs. Então, tendo feito esse lançamento a partir da fala do Leonardo, terminando com essa comoção, com essa cordialidade, com isso que deixa o nosso coração aquecido e com vontade de seguir, mesmo que a gente não saiba exatamente o rumo, mesmo que o caminho não esteja todo traçado, mas é a força da esperança a que nos faz confiar que o Deus da vida tem a última palavra, como já teve, como terá e como nos prometeu desde o primeiro dia. Então, muito obrigada, Leonardo, por ajudar a gente a esperançar, por ajudar a gente a francisclarear e a manter, nesse tempo de sombra, a força clara de Clara e a firmeza, a ternura e o vigor de São Francisco, nosso pai amado, nosso irmão menor, nosso guia e nosso protetor. Paz e bem, muito obrigada. Paz e bem, muito obrigado. Paz e bem. E a gente convida agora, nessa live, o Frei Alex Assunção e a irmã Liliane Pereira. O Frei Alex é o vice-presidente da Conferência da Família Franciscana do Brasil, e a irmã Liliane integra junto com ele esse grande mutirão, essa grande organização do nosso percurso nessa peregrinação em defesa da casa comum. Dessa casa comum que hoje, nos tempos de guerra, está ainda mais ameaçada e mais violada. Com vocês, então, o Frei Alex, a irmã Liliane, que vão ajudar a gente a pensar como é que a gente caminha, né, pessoal, nesses tempos de treva, com a força da esperança franciscana. Paz e bem, bem-vindos. Paz e bem. Olá, boa noite, paz e bem. Agora é o momento que nós queremos levar a todos vocês, né, depois dessa belíssima reflexão do Leonardo, a se planejar, né, a pensar como eu posso fazer com que essa peregrinação de fato aconteça e possa ser um momento de graça, um momento forte, onde eu resido, onde eu convivo, e como eu posso esperançar, né? Eu acho que um pouco a reflexão do Leonardo nos leva a isso, né? A esperançar. E esperançar significa a gente se comprometer, né? Significa a gente gritar diante de tantas realidades que a gente
encontra quando a gente sai do nosso. Então, a irmã Liliane, nesse momento, ela vai nos apresentar o símbolo que vai nos acompanhar, que já conhecemos, né? Já foi apresentado em outro momento, mas agora de uma maneira especial e oficial, ela vai nos apresentar essa simbologia que nos ajudará a gente a caminhar, a peregrinar em preparação para celebrar esse grande jubileu do Cântico das Criaturas, mas, sobretudo, o jubileu que iremos celebrar no ano que vem, da Páscoa de São Francisco, no capítulo das Esteiras, e daqui a um ano, né, do ano que vem, no dia 19, 20 e 21 de junho, de fato, daqui a um ano, nós estaremos celebrando esse capítulo das Esteiras aqui em Canidé, onde eu vos falo, estou nesse momento. Então, irmã Liliane, com você. Muito obrigada, Frei Alex, obrigada a Moema, obrigada ao Leonardo por essa introdução e ao Frei Rodrigo também. Poder escutar o Leonardo um pouquinho antes de apresentar esse símbolo é uma graça e, ao mesmo tempo, é uma honra. E eu falo do Rio Grande do Sul, vivendo um momento bastante tenso em termos de estado, com muita chuva, muita apreensão. Então, de fato, esperançar é a nossa maior luta e o nosso maior desejo nesse momento em que, por muitos anos, chuva foi bênção e hoje ela, muitas vezes, para nós, se nos parece machucar, porque a gente ainda não aprendeu nessa relação de integração. Portanto, irmãos e irmãs, ao apresentarmos para vocês, para todos nós, esse símbolo bonito que já aparece na nossa tela, que é o estandarte e o símbolo que vai nos acompanhar na peregrinação. Ele elabora, a partir das suas características visuais, a essência da espiritualidade francisclariana com o desejo de caminharmos juntos. Esse símbolo, ele une arte, fé, missão, inspirando-nos a seguir esses passos de Francisco e Clara no nosso tempo, a partir de uma realidade socioambiental desafiadora e, ao mesmo tempo, buscando a grandeza de cada realidade que nós estamos. Esse estandarte não é um adorno visual, mas ele vai nos ajudar a mostrar como um ícone de homens e mulheres peregrinos que nos recorda o chamado de Francisco a uma fraternidade universal e, ao mesmo tempo, ao cuidado com a criação. Levar esse símbolo publicamente é assumir o nosso desejo de sermos instrumentos de reconciliação nos espaços onde nós estamos. Por isso, a gente vai ver na parte central do nosso símbolo um tal. Esse tal, ele vai nos recordar a profecia de Ezequiel, que nos marca com dois elementos, o da verdade e o da justiça. E, ao mesmo tempo, nos recorda profundamente o olhar de São Francisco para essa realidade, com o compromisso que Francisco assumiu de seguir Jesus a partir de um olhar para a conversão, para a cruz e o compromisso com a missão. Então, para cada um de nós, essa busca ou esse olhar para o tal é um sinal de vida nova em Jesus Cristo, como um projeto de quem peregrina como francisclarianos. Identifica a nossa missão evangélica no cotidiano das nossas vidas. Depois, no próprio símbolo, há uma imagem de São Francisco e Santa Clara como promotores da paz e promotores desta peregrinação. Ao lado do tal, tem essas duas figuras que vai nos ajudar na nossa espiritualidade e na nossa missão. São Francisco e Santa Clara são um exemplo vivo desses homens e mulheres que entregam suas vidas a Deus com simplicidade e com cuidado. E, ao mesmo tempo, ele tem um amor incondicional a Deus e aos irmãos e irmãs. Depois, a gente vai enxergar ainda o Cântico das Criaturas como uma grande inspiração. A considerar, inclusive, que na moldura que
que envolve o nosso símbolo, há o texto. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e nos governa. Esse cântico, escrito por São Francisco de Assis, é uma inspiração poética, mas também teológica. Uma vez que ele revela o olhar e a relação de Francisco e de todo franciscano com a criação. Nós não estamos aqui para explorar, mas para entender que toda a vida doada é um dom de Deus para conosco e precisa ser cuidado e celebrado. Depois nós vamos então ver a representação das marcas, das instituições, dessa comunhão interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, o Cifrajup. Depois, a Conferência da Família Franciscana do Brasil e a Cúpula dos Pobres no Estandarte, que reforça esse olhar coletivo, essa nossa capacidade de articulação em busca desse espaço de comunhão e de bem comum. Então, cada uma dessas instituições, o Cifrajup como espaço de serviço às agendas de defesa dos direitos e do cuidado com toda a criação, expressa esse compromisso da espiritualidade franciscaniana, engajada, transformadora e atenta. A família franciscana, a Conferência da Família Franciscana do Brasil, representa a unidade das expressões diversas franciscanianas em torno de uma missão que vai nos ajudar e simbolizar a conexão dessa caminhada populares nos ajudamos enquanto peregrinos, sendo eu quero recordar, então, que o Cântico das Criaturas, como uma inspiração, ele nos ajuda a entender esses escritos de São Francisco como uma inspiração poética e teológica. E, ao mesmo tempo, ele vai nos revelar o olhar de Francisco sobre a criação. Não apenas como um lugar a ser explorado, mas como um dom a ser cuidado e celebrado. Esta é a razão pela qual nós também temos, na grandeza deste símbolo, esse cântico do qual nós celebramos 800 anos. E aí, como eu dizia antes, e pelo visto deu uma instabilidade na conexão, eu vou retomar que, dentro desse contexto, há uma comunhão entre diferentes instituições, ou ainda diferentes ramos dessa família franciscana que celebra esse espaço de comunhão e de fraternidade. Então, estão neste símbolo o Cifrajup, a Conferência da Família Franciscana do Brasil e a Cúpula dos Povos. Cada um de nós, nesse espaço, comunga, celebra e busca colocar a serviço aquilo que nós temos como propósito da família franciscana ou do Cifrajup e da Cúpula dos Povos. O Cifrajup se apresenta como um espaço de serviço às agendas de defesa dos direitos e do cuidado com toda a criação e expressa esse compromisso numa espiritualidade engajada e transformadora.
A família franciscana representa a unidade das diferentes expressões francisclarianas em torno de uma missão comum. E a cúpula dos povos simboliza a conexão desta caminhada com as lutas sociais, ambientais e populares contemporâneas, das quais fazemos parte. Contudo, todos nós juntos ampliamos e buscamos peregrinar como sinal de resistência no cuidado com a vida e uma esperança ativa e cotidiana. Esse símbolo, então, é essa comunhão de todos nós em busca dessa esperança viva e ativa e, ao mesmo tempo, desse desejo de sermos sinais também para a realidade onde nós estamos. Irmãos e irmãs, paz e bem. Muito bem, irmã Liliane, muito obrigado pela explicação, pela reflexão acerca do nosso símbolo, né, do nosso painel, que irá nos acompanhar nessa peregrinação. E como nós já havíamos referenciado em outro momento, junto com esse nosso painel, com esse nosso símbolo que vai nos acompanhar na peregrinação, nós também estamos oferecendo, nesse dia também para vocês, né, o manual prático da peregrinação, que é um manual que vai nos ajudar, vai nos conduzir durante este ano a organizar as nossas peregrinações. Então, quem fica responsável pelas peregrinações? As peregrinações, os primeiros responsáveis são os coordenadores dos nossos regionais da Conferência da Família Franciscana, que no Brasil nós estamos organizados em 17 regionais. Então, cada coordenador de um regional, ele é responsável de promover, de animar e de fazer acontecer essa peregrinação em todo o seu território, no qual abrange o seu regional. Então, nós vamos organizar por esses dias uma reunião novamente com os coordenadores para podermos esclarecer algumas dúvidas que ainda existem, mas todos estão já cientes, né, dessa peregrinação, já estão se organizando. Alguns regionais já têm, inclusive, toda a programação que inicia agora e vai até o ano que vem, quando nós concluiremos essa peregrinação na celebração do trânsito de nosso Seráfico Pai São Francisco. E nós estamos oferecendo também nesse dia o manual prático da ação francisclariana em defesa da casa comum. E esse manual, ele é um guia prático para nós, mas ele é um guia que, além de ser um guia que nos oferece como executar a peregrinação, nos traz também uma dimensão espiritual e uma metodologia de como nós podemos organizar, fazer acontecer essa peregrinação no nosso território. Então, esse manual ele foi preparado com muito carinho, né, com a ajuda de várias pessoas do nosso coletivo do Sinfrajup, da família franciscana, para ajudar os regionais, as fraternidades, os locais aonde vai passar essa peregrinação, né? Então, a peregrinação ela quer ser um marco, né, um marco que possa ter impactos sociais também nos locais aonde nós vivemos, convivemos e servimos, né? Mas o que tem dentro desse manual, né, que está sendo apresentado aí na tela, né? Primeiro, ele traz o sentido, né, através do sentido da peregrinação. A primeira parte é um texto base, né, que vem falando para nós o que significa, né, toda essa mobilização que foi criado, que nasce do apelo da família franciscana internacional, através de um documento que foi denominado 2023 a 2026, um centenário articulado e celebrativo em vários centenários, quando os ministros gerais das ordens franciscanas, da família franciscana internacional, nos fazem esse apelo para a gente aproveitar esse momento de graça, para repensar a nossa vida, repensar a nossa espiritualidade, o nosso compromisso com a criação e com todas as pessoas, né? Então, a primeira parte desse manual, ele vai explicando para nós o porquê estamos caminhando, o legado de São Francisco,
vamos refletir sobre a crise climática atual, sobre o chamado a uma conversão ecológica, como nos interpelava o Papa Francisco, e também vamos caminhar, vamos refletir sobre esse gesto do caminhar, o quanto estar em saída, estar em movimento é importante para a nossa vida. E caminhar é um gesto de fé, mas também um gesto de compromisso com a vida. Então, a primeira parte desse nosso manual prático, que estamos chamando Manual Prático da Peregrinação, traz esse fundamento dessa nossa ação francisclariana que estamos propondo, que estamos lançando nesse dia. Depois explica sobre a questão do símbolo, né? Como a irmã Liliane já recordou isso, né? Essa fala da irmã Liliane está dentro do nosso manual, podemos aprofundar, podemos refletir, né? E também nos abrir a outras interpretações, a outra chave de leitura dessa simbologia tão bonita, preparada para nós pelo Frei Fábio Vasconcelos. Então, tem essa explicação em seguida dentro desse manual. Depois vem a questão metodológica, né? E aí a gente apresenta 5 caminhos de ação como prática metodológica de ação dessa nossa peregrinação, né? Então, essas 5 formas concretas de viver a peregrinação. Aí traz, dentro do manual, as celebrações litúrgicas com o povo, né, trazendo o objetivo, traz também ali um pouco algumas sugestões, mas, claro, dando a liberdade para cada local também preparar, também poder usar da sua criatividade. Então, são propostas que ali são colocadas e apresentadas para nós, por exemplo, celebração de acolhida do estandarte, qual é o objetivo dessa acolhida, quais são as perspectivas metodológicas, e ali tem alguns resumos e dicas, né, de como nós podemos fazer, organizar esse momento da acolhida do estandarte. E aí, então, vai dando o manual, ele vai te dando ideias, sugestões, para que você possa, então, fazer com que essa peregrinação possa acontecer de uma maneira bonita e também pedagógica no meio onde nós estamos, né? Depois tem proposta de encontro com os povos locais, proposta para a escuta, né? Então, aí, da mesma forma, traz ali várias sugestões metodológicas e também algumas dicas de como você pode organizar esse momento de encontro com os povos, de momento de escuta, ciranda de conversa, né, e tudo mais. E aí, o outro passo que é apresentado nessa dimensão é a questão dos gestos concretos. A gente não quer somente celebrar, refletir, mas queremos também nos comprometer, né? Então, ali tem propostas dentro do manual de como nós podemos nos comprometer. E algumas dicas, inclusive, ali, o que podemos fazer para fazer com que essa caminhada deixe resultados concretos no lugar onde ela está acontecendo. Aí, em seguida, vem a questão das incidências políticas, né? Para transformar as estruturas que nós temos, muitas vezes injustas, né? E aí tem ali várias proposta também, uma reflexão sobre e algumas dicas, né, de como nós podemos fazer essa incidência política, né, nessa dinâmica da peregrinação também. Por fim, temos a proposta de caminhadas públicas, né? A gente precisa também manifestar, fazer as pessoas perceberem, né, esse momento especial para a nossa família franciscana, envolvendo as pessoas. Aí estamos propondo caminhadas públicas como expressão de fé, mas também como expressão de mobilização da sociedade para esse cuidado com a casa comum. Então, o manual traz essas dimensões para nós, né? E cada dimensão dessa vem com explicações, vem com essas dicas práticas e sugestões adaptativas a cada realidade. O nosso país é tão extenso e tão rico, tão dinâmico, né? Então, dá essa abertura também para isto, né? Depois, o manual traz propostas que são muito adaptáveis, né? O manual ele é como se fosse um cardápio de ideias, aí você pode escolher aquilo que se adapta, combina com as ações conforme o contexto do seu território, do seu local, e, claro, respeitando os saberes, respeitando as forças locais de cada lugar. Não é algo impositivo, mas é algo que está ali para ser sugerido e para ser visto juntos e, ao mesmo tempo, também poder fazer acontecer, né, essa reflexão que estamos propondo.
E o quinto ponto da cartilha fala sobre a nossa conexão com as incidências maiores que estão acontecendo no nosso ambiente. Aí temos 2 momentos fortes. O primeiro é com relação à COP30, que queremos que seja um momento de expressão dessa peregrinação. Queremos que naquele local ali em Belém do Pará, quando estiver acontecendo a COP, nós possamos também contribuir com a reflexão, com o cuidado com a casa comum, com as questões climáticas, né? Como nós podemos também ali influenciar as pessoas, né? Então nós vamos ter representantes, entre eles o Frei Rodrigo, que está aí, né? Que está muito envolvido com essa dimensão, e também temos a Cúpula dos Povos, onde muitos de nós estaremos ali, e queremos, através desses 2 eventos, fazer com que as pessoas tomem conhecimento daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós lutamos, daquilo que nós entendemos como sendo uma bandeira de luta que faz parte da nossa espiritualidade, do nosso carisma, uma questão, de fato, identitária nossa, de franciscanos e franciscanas. Então, queremos fazer desse momento lá na COP30 e na Cúpula dos Povos, que acontece em novembro, lá em Belém, fazer esse impacto positivo sobre a nossa peregrinação. E um segundo momento acontece aqui em Canidé, né, daqui a um ano, que vai ser a celebração da conclusão dos jubileus, através do capítulo das esteiras, onde se espera um grande número de pessoas. E aqui então também fazer com que essa peregrinação possa ter uma ressonância, né, onde a gente possa celebrar e nos comprometer com o cuidado com a casa comum. Então esses são os 2 grandes momentos, né? E o manual ele vai trazendo esse apelo, né, esse chamado à ação, e no final do manual ele vai nos recordar que essa peregrinação ele não é um fim, é um ponto de partida e não um ponto de chegada. E nós somos chamados a seguir, a continuar cuidando, plantando, denunciando e construindo justiça e paz com todas as criaturas, né? Em resumo, esse manual ele é uma bússola, podemos chamar ele de bússola francisclariana para tempos difíceis. Ele nos ajuda a rezar, nos ajuda a agir, nos ajuda a caminharmos juntos, respondendo ao grito da terra e dos pobres com amor, com fraternidade, com ternura, coragem e esperança. Chegamos ao final desta live de lançamento da nossa peregrinação francisclariana em defesa da casa comum. Mas como nos ensina o Evangelho e a espiritualidade franciscana, o fim é sempre um recomeço. É o ponto de partida de um caminho que começa hoje com fé, coragem e ternura. Nossa profunda gratidão ao querido Leonardo Boff, que com sua sabedoria, sua indignação amorosa e sua visão espiritual nos fortalece na travessia. Gratidão a Moema, ao Frei Alex, à irmã Liliane, que deram corpo, alma, coragem a este momento, a toda a equipe que está construindo esse processo, pessoas que sempre nas lutas dos povos, estão sempre com o clamor da terra e com a esperança teimosa que brota das periferias do mundo. Agradecemos também, ninguém viu ele aí, mas é o Rômulo, que esteve conosco nos bastidores. Ele está garantindo aí o cuidado, com cuidado e competência, toda essa parte técnica da transmissão. Sem ele, essa live não teria acontecido. Muito obrigado ao Fábio Paes também, que vem nos ajudado nessa caminhada. Mas o mais importante agora é reafirmar esse nosso chamado. A peregrinação começa hoje. Ela não é só geográfica, ela é espiritual, política e profética. Ela nos leva pelos cantos do Brasil, ecoando como pressão na COP30, mas principalmente com participação ativa na Cúpula dos Povos e na marcha que vai acontecer, na Marcha Mundial, no dia 15 de novembro, uma marcha global,
onde queremos estar em comunhão com os povos da Amazônia e com os que lutam por justiça climática, pela paz e pelos direitos da natureza. E seguirá até outubro de 2026, passando, como foi dito, pelo capítulo das esteiras, mas quando nós iremos, em outubro, celebrar os 800 anos da Páscoa de São Francisco de Assis, reafirmando, então, esse nosso compromisso com uma igreja em saída, uma igreja pobre, uma igreja ecológica e profética. Nesses tempos de guerra, genocídios e colapso climático, não podemos ficar neutros nem imóveis. Nossa fé nos chama à ação, ao cuidado, à denúncia, à construção de outro modo de viver, de um sistema diferente do capitalismo, que é esse sistema econômico, político e social hegemônico no qual nós vivemos. Como nos diz Papa Leão XIV, estamos diante da ameaça de uma nova barbárie, mas também diante da oportunidade de um novo começo. Por isso, no final dessa nossa live, convidamos a todas e todos, unam-se à peregrinação. Organizem-se nas comunidades, escolas, territórios, universidades, paróquias, aldeias, movimentos. Vamos fazer ecoar o grito da terra e o grito dos pobres. Como Francisco e Clara, queremos caminhar com os pés no chão, o coração livre e os olhos voltados para o horizonte do reino. A peregrinação está lançada. Que ela seja feita de passos firmes, mãos dadas, ternura e esperança viva. Louvado sejas, meu Senhor, por todos que caminham na fé, na justiça, no cuidado, com a vida e com a paz. Muito obrigado, sigamos juntos, paz e bem. Paz e bem. Bom.